Pessoal, acho que agora deu certo aí, olha. Vamos ver se vocês conseguem visualizar aí. Não, então beleza. Então a lista avaliativa aí, vou comentar sobre os exercícios. O exercício um aí, ó. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem aí no bate-papo que eu consigo acompanhar. Então, o exercício fala sobre razão, né? Quando se fala de razão, tomar cuidado com a ordem aqui dos termos, né? Porque ela é representada sempre o primeiro como numerador e o segundo como denominador da razão. Então, o número de homens pelo número de mulheres. Então, quer dizer que a cada 8 pessoas eu tenho 3 homens e 5 mulheres. Se há um total de 21 homens, qual o total de alunos nessa turma? Então, 21 homens, né, por x, que é a quantidade de mulheres, é igual a 3 sobre 5. Então, a razão, na verdade, é uma proporção que ela existe aí. Então, aqui é só trabalhar com a ideia de multiplicação cruzada aqui, né? Eu já comentei sobre isso em outras disciplinas aí, né? Sobretudo para vocês que fazem licenciatura em matemática, né? Que vão trabalhar, muitos vão trabalhar como professores do ensino básico. Tomar cuidado com essas questões formais do conteúdo matemático, né? Na matemática, né, não existe essa ideia de que um número está dividindo, passa multiplicando, um número que está somando, passa subtraindo. Isso não existe. Isso aí é um recurso didático que às vezes algumas pessoas utilizam, para facilitar, mas não existe isso, né? Não é que vocês não possam utilizar. Isso pode gerar problemas quando a gente está trabalhando com inequações, né? Maior ou menor, isso pode gerar problemas. Num caso como esse de igualdade, aqui, quando se tem uma equação, não tem problema, não vai surgir problema. Mas a gente tem que ter consciência que não é um 5 que está aqui dividindo e que passa para cá multiplicando. Não. Se eu quero sumir com esses 5 aqui, matematicamente falando, eu multiplico por 5 do lado de cá e multiplico por 5 do lado de cá. Só que quando eu multiplico por 5 do lado direito, o 5 cancela com 5. E aí a impressão que o 5 que estava dividindo passou para o outro lado multiplicando, né? A gente, enquanto professor de matemática, a gente tem que ter consciência, né, de que não existe essa ideia de um número que está dividindo passa multiplicando. Apesar de que você pode usar isso como recurso didático em sala de aula, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com a formalidade matemática para a gente não fomentar essa ideia de matemática, assim, matemática, né? Uma ideia de ciência inalcançável, né? A gente, infelizmente, muito dos traumas que os nossos alunos têm, sobretudo na matemática básica, surgem às vezes por conta de problemas conceituais, né? Então, tomar cuidado com isso. Apesar de que aqui a gente pode pegar o 5 que está dividindo, passar para cá multiplicando, e o x que está dividindo, passar para cá multiplicando, formalmente não é isso que acontece. Mas aqui não gera problema, como por exemplo esse 3 está multiplicando, passou para cá dividindo. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O que eu fiz aqui foi dividir os dois lados por 3. 3x dividido por 3 dá x. Né? 5 vezes 1 dividido por 3. Aí dá a impressão que o 3 estava multiplicando, sumiu desse lado, num passe de mágica, e apareceu do lado de cá dividindo. Né? Não é isso que acontece. Né? Mas, aqui dividindo, então, 21 por 3, aqui vai dar 7 vezes 5, 35 mulheres. Tomar cuidado também sempre o que o exercício está pedindo. Nesse caso, está pedindo o número total de alunos. Então, são 21 homens, 35 mulheres. Então, um total de 56 alunos aí, certo? Estou gravando sim, aí depois eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle, certo? Exercício 2, ele fala de escala, né? Então, isso é muito comum a gente ver nos livros, né? Então, a escala aqui fala que para cada centímetro do mapa, a gente tem 200 mil centímetros reais, né? Então, assim, uma distância de 65 centímetros no mapa, ela equivale a quantos quilômetros, né, em real, né, na distância real. Então, é uma regra de 3 simples aqui,
né? Então, de novo, a ideia de multiplicação cruzada aqui. Então, a gente chega à conclusão, né, fazendo a multiplicação dos 65 por 200 mil, né, que são 3 milhões de centímetros. Então, é trabalhar a questão das unidades. De centímetro para metro, então, divide por 100. Então, a gente tem 130 mil metros, né? E de metro para quilômetro, divide por 1000. Né? Tomar cuidado com essa questão das unidades aí, é algo que a gente tem que saber lidar bem com ela, né? E aqui, então, dividindo por 1000, vão dar 130 quilômetros aí. Então, essa distância que dentro de um mapa equivale a 65 centímetros, né? Na escala, nos valores reais, equivale a 130 quilômetros aí. Exercício 3, né? Fala de valores x, y, z que atendem a essa equação aqui, né? E atende a essa igualdade aqui, ó. Então, aqui eu peguei essas duas primeiro aqui, ó. Vou pegar essa aqui e escrever o x em função do y. Vou pegar essa aqui e escrever o z em função do y e depois substituir aqui, ó. Então, peguei essa aqui, passa esse 7 para cá, ele passou multiplicando, né? É aquilo que eu falei, não é que ele passa multiplicando, é que eu multiplico os dois lados por 7. E esse lado, quando eu multiplico o 7, cancela com 7, sobra o x. Esse lado multiplicado por 7 está aqui, ó. Pego agora essa igualdade aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Peguei esse 5 aqui, passei para cá, está aqui. Aí vou pegar essa equação e substituir o x por 7y sobre 3 e o z por 5y sobre 3. Tiro o mínimo aqui, que é 3. 3 por 3 é 1 vezes 7y. 3 por 1 é 3 vezes y, 3y. 3 por 3 é 1 vezes 5y. Somou aqui em cima, 15y. O 3 aqui, ó, vezes 30 dá 90. O 15 passa dividindo, vamos pensar assim, 90 dividido por 15. Então, o y é igual a 6. Aí eu vou trabalhar aqui, ó, vou pegar essa expressão, vou colocar aqui e vou substituir o y por 6. Né? Então, aqui vai ter, ó, 6 dividido por 3, 2 vezes 7, 14. Vou pegar essa expressão aqui, substituir o y por 6. Dividido por 3 dá 2, vezes 5 vai dar 10. Então, os valores aí... Na verdade, pediu para determinar o valor só de x, né? É x igual a 14 aí. Né? Os outros aí, não, o z, por exemplo, a gente não precisava ter feito aí. Exercício 4 aí, né? Fala de uma organização não governamental. Aqui está falando sobre regra de 3 aí, né? Fala que ela possui um estoque de alimentos para servir refeições para uma população de 750 moradores de rua durante 25 dias. Né? Então, essa é a informação inicial. Devido a um desastre natural, mais 500 pessoas necessitam de ajuda. Então, 750 mais 500 pessoas, a gente tem isso aqui, um aumento no número de moradores. E aí, falando se a quantidade de alimentos permanecer a mesma, qual é o tempo que esse estoque durará. Né? Então, aqui a gente faz uma análise, né, dessas variáveis aí, para ver se elas são, essas grandezas, né, para ver se são diretamente ou inversamente proporcionais. Agora, essa questão da seta aqui é só para orientar em termos de grandezas. Por exemplo, aqui, ó, pensando numa determinada quantidade de alimento. Se eu tenho um aumento no número de moradores, o que eu posso concluir em relação ao tempo que esse alimento vai durar? Vai durar menos dias. Né? Quanto mais gente para comer, menos dia a comida vai durar. Então, quer dizer que existe aqui uma ideia de grandeza inversamente proporcional. Então, eu peguei o 25 sobre x, mantive. Como são inversamente proporcionais, eu peguei isso aqui, ó, e coloquei o inverso. 1.250 dividido por 750. Né? Simplificando esses dois aqui, ó, por 250, vai dar 5 sobre 3. Multiplicando cruzado aqui, ó, vai ficar isso, 25 dividido por 5 é 5. Vezes 3 dá 15, como eu estou procurando dias, 15 dias aí. Tomar cuidado também com a questão da resposta, né? Com a questão da resposta quando a gente trabalha, né, essas questões das unidades aí, né? Aqui, por exemplo, se estivesse trabalhando com uma ideia de meses, ano, então tomar cuidado para fazer essa mudança, né, de variável quando necessário. Acho que acontece em algum exercício aí, se eu não me engano. Né? Exercício 5 fala de uma festa de aniversário que tem 100 convidados. Né? Era previsto um consumo de 6 mil salgados e a duração da festa era de 3 horas. Porém, por precaução, fez mais 2 mil salgados, então era 6 mil, passou para 8 mil, né?
20 pessoas a mais, eram 100 pessoas com 20, 120, né? E quer saber qual é a previsão, né, de tempo para essa festa aí, né? Para que dure os salgados e não tenha nenhum tipo de problema. Então, aqui é fazer uma análise sobre essa regra de 3 composta aí, né? Aí eu vou colocar aqui, eu vou analisar primeiro horas com convidados. Sempre que você estiver fazendo análise de grandeza, essa que eu não estou fazendo, é como se eu considerasse ela constante. Então, vamos pensar que a quantidade de salgados é constante, né? Para eu ter mais tempo de festa, eu preciso ter mais convidados ou menos convidados? Menos convidados, né? Porque se eu tiver mais convidados, para uma mesma quantidade de salgados, né? Se eu tiver mais convidados para uma mesma quantidade de salgado, o tempo é menor. Então, existe uma relação inversa entre horas e convidados, né? Agora eu vou fazer uma análise aqui das grandezas horas e salgados. Aí eu vou tratar convidados como constante. Então, imagina que eu tenho a mesma quantidade de convidados, né? Aí, pensando em salgados e horas, né? Se eu tiver mais salgados, dá para mais tempo. Se eu tiver menos salgado, dá para menos tempo. Então, aqui é diretamente proporcional, né? Então, eu coloco a seta no mesmo sentido. Essa questão da seta aqui, ela não faz diferença se colocar para cima ou para baixo inicialmente, não. A questão é você fazer a análise das grandezas. Se elas são inversamente proporcional, se uma está para cima, a outra está para baixo. E assim por diante, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, você colocou a seta para cima, só que o valor do exercício está aumentando, né? Não, isso não importa. O que importa é você analisar as grandezas. Você analisa as grandezas, não os valores dela, né? Aí os valores você trata agora, na hora de montar a fração. Eu coloquei aqui 3 sobre x, ó. Como hora e convidado são inversamente proporcional, então no lugar de colocar 100 sobre 120, eu coloco 120 sobre 100. Como a quantidade de salgado de horas é diretamente proporcional, então eu coloco 6.000 sobre 8.000. Simplifico aqui, 120 e 100 simplificando dá 6 sobre 5. Aqui vai dar 3 sobre 4. Ainda dá para dividir esses dois aqui, ó, né? Vai ficar 3 sobre 5 e 3 sobre 2. 3 vezes 3 aqui, 9. 5 vezes 2 aqui, ó, 10. Multiplica cruzado, né? Ou só passa aqui, ó, pega o x, coloca para cá, pega o 10, passa para lá, o 9 passa dividindo, também pode fazer assim para chegar nesse valor. A gente chega que x é igual a 10 sobre 3. 10 sobre 3 horas, né? Se você dividir, vai dar 3,33333, dá uma dízima aí, ou seja, são 3 horas inteiras, e isso aqui, ó, é 1/3 da hora. 1/3 da hora, uma hora tem 60 minutos. 60 dividido por 3 dá 20. Então, 3 horas e 20 minutos é a resposta do exercício 5 aí, certo? Exercício 6, né? Exercício 6, ele é um exercício de progressão aritmética. Alguns alunos, às vezes, podem estranhar o fato da progressão aritmética e geométrica estarem na disciplina de matemática financeira. Mas daqui a pouco, né, a gente vai começar a ver a ideia de juros, essas coisas aí. Existe uma correlação aí, né? Quando a gente estudar, por exemplo, juros simples, né, o montante de uma aplicação em juros simples, ele é uma progressão aritmética. Assim como o montante em uma progressão, em uma aplicação em juros compostos, é uma progressão geométrica, né? Então existe uma correlação, por isso que essa parte de progressão aritmética, progressão geométrica, ela veio para a ementa dessa disciplina, né? Exercício como esse aqui tem mais de uma forma de fazer. Por exemplo, aqui, ó, uma forma. Se isso aqui é uma progressão aritmética, se eu pegar então menos 8, o 6 e o 22, isso também é uma progressão aritmética, né? Então, se isso aqui é uma progressão aritmética, quando eu pego uma parte disso, né, como eu peguei aqui, ó, menos 8a e 22, isso também é uma progressão aritmética. E a gente viu uma propriedade que, quando você tem 3 termos em progressão aritmética, se você somar os extremos aqui, ó, 22 somado com menos 8, é igual a 2 vezes esse do meio aqui, ó. A gente viu isso aí, né? Essa propriedade aí na aula. Então, você poderia usá-la, né? Aí 22 menos 8 aqui vai dar 14, o 2 passa dividindo, a igual a 7. Da mesma forma, se eu pegar o 22, o b e o 52, isso é também uma PA, é uma progressão aritmética. Então, se eu somar 22 com 52, é a mesma coisa que 2 vezes o b.
né? Aí aqui faz a conta, vai dar 74, 2 passa dividindo, B igual a 37. Como perguntou o valor do produto de A vezes B, então eu faço 7 vezes 37, 259. Agora, essa não é a forma correta, é uma das formas corretas. Então, você pode fazer isso aqui, tem várias formas de fazer isso aqui. Por exemplo, você poderia pensar na ideia de razão. Ó. Qual que é a razão dessa progressão aritmética? Se eu fizer esse menos esse, ó, A menos o menos 8, ou seja, A mais 8 dá razão. Da mesma forma que se eu fizer 22 menos A, também dá razão. Como a razão é a mesma, então eu posso fazer que A mais 8 é igual a 22 menos A. Né? Passo menos A para cá, ó, mais A com mais A vai dar 2A. O 8 passa para cá, 22 menos 8, 14. Você vai encontrar o mesmo valor de A, que é 7. Você pode também pegar esses dois aqui, ó. B menos 22 é igual a R, assim como 50, aqui, né? Esses dois, ó, B menos E. Sempre um número menos o anterior dá a razão. Da mesma forma que 52 menos B também dá a razão. Então, aqui, ó, R é igual a R, então B menos 22 é igual a 52 menos B. Né? Então, passo menos B para cá, fica mais B, B mais B vai dar 2B, menos 22 passa para cá, mais 22, com 52, 74, B igual a 37. Né? Então, tem mais de uma forma de fazer esse exercício aí, né? Exercício de progressão aritmética, progressão geométrica, geralmente são exercícios que eles nos permitem, às vezes até fugir da fórmula, né? E a gente, enquanto professor de matemática, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, conteúdo de progressão aritmética e progressão geométrica. Ele é um conteúdo que ele te permite, enquanto professor, né, trabalhando lá no ensino básico, apresentar as fórmulas, justificar, né, demonstrar essas fórmulas, porque a demonstração das fórmulas é algo que é palpável assim, quando se estuda isso. Geralmente no ensino básico, progressão aritmética, se eu não estiver enganado, ela é no primeiro ano do ensino médio. Então, naquela altura do campeonato ali, o aluno ele tem condições, né, de pelo menos entender a fórmula que ele está utilizando. Sempre que isso é possível, a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter esse cuidado, até para a gente trabalhar um pouco com essa abstração matemática com os nossos estudantes, né? Então, tem muitas fórmulas matemáticas que a gente estuda no ensino médio que a gente não tem condição de, naquele momento, explicar para os nossos alunos. Por exemplo, vocês estão fazendo o curso de matemática, está estudando, por exemplo, a integral. Né? Quando você faz lá a rotação de uma determinada função para gerar um volume, você consegue entender o volume da esfera. Mas como que você vai explicar isso para o aluno lá no ensino básico, lá no ensino médio? Então, às vezes, a gente mostra algumas coisas lá, mas você não consegue demonstrar para ele. Tem muito conteúdo que é assim. Tem muita coisa, por exemplo, que a gente, às vezes... vou dar um outro exemplo. Você está explicando função do segundo grau para o aluno e você fala com ele que a função do segundo grau gráfica é uma parábola e quando o A é maior do que zero, essa parábola está voltada para cima e quando o A é menor do que zero, essa parábola está voltada para baixo. Ele vai ter que aceitar isso. Você acaba mostrando alguns exemplos, mas quando você vai estudar cálculo 1, você consegue, através da segunda derivada, fazer o estudo da concavidade. E aí você consegue mostrar para o seu aluno que se a segunda derivada é positiva, a concavidade é para cima, e se a segunda derivada é negativa, a concavidade é para baixo. E isso é o que a gente usa lá no ensino médio para falar se o A é positivo, concavidade voltada para cima, se o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Né? Então, quando possível, como é o caso de progressão aritmética e progressão geométrica, a gente tem que ter esse cuidado de mostrar para os nossos alunos, né? Para deixar um pouco de ser só aquela utilização de fórmulas no ensino básico, sem até o entendimento daquilo que está aplicando. Né? Então, essa parte aqui, a gente consegue mostrar as fórmulas e em muitos exercícios a gente consegue resolver sem usar as fórmulas. Né? Então, é bom você mostrar que existe uma fórmula, mostrar o porquê dessa fórmula e, às vezes, fazer um exercício mostrando que é possível você resolver sem a utilização de fórmula. Quer ver um outro exemplo? Análise combinatória, arranjo, né? Combinação. Você consegue fazer a resolução dos exercícios sem usar a fórmula, certo? Mas enquanto professor, é bom você mostrar para os seus alunos
né? Às vezes até fazendo um contraponto, ó, aqui eu estou usando a fórmula, aqui eu não estou usando a fórmula, o resultado é o mesmo, né? Então, enquanto professor, a gente tem que ter esse cuidado, né? De ter o conhecimento formal da matemática, né? Para quando a gente estiver atuando como professor, a gente poder fazer essa leitura. Então, exercício 6 aqui tem mais de uma forma, ele ficou como se fosse progressão aritmética. Aqui o exercício 8, ó, que é um exercício interessante, que é sobre aquilo que eu falei, a questão de trabalho com juros, né? Isso aqui sobre o sistema de amortização. No nosso último bloco eu vou falar um pouco sobre isso, que é algo importante a gente saber. Esse saque aqui, ó, eu não sei se alguém aí, algum de vocês já trabalhou com financiamento ou com empréstimo. Então, o sistema de amortização que a gente vai comentar, que são dois que eu vou trabalhar com vocês, que é o saque, que é esse sistema de amortização constante, e o price, que é um outro sistema de amortização, são sistemas que são fáceis de entender e muito comum da gente visualizar isso aí, né? Todo financiamento que você vai fazer hoje, você tem a opção lá, né, de fazer ou pelo saque ou pelo price, né? Então a gente vai ver isso aí depois, mas aqui tem também progressão aritmética, progressão geométrica envolvida nessas contas aí, né? Então aqui está falando que no sistema de amortização constante, as prestações e os juros são decrescentes e formam uma PA. Aí está falando que uma pessoa lá fez um empréstimo de 40 mil reais, né, nesse regime, e ele vai quitar esse valor de 40 mil reais em 40 prestações mensais. Aí está falando de uma taxa de juros, mas aqui no exercício, essa informação aqui ela nem é utilizada, né? Aqui é só para justificar essa planilha. A gente vai aprender como que faz essa planilha depois, certo? Mas aqui só está explicando a amortização, depois eu vou falar melhor sobre isso, mas eu não sei se todo mundo sabe, né? Por exemplo, a pessoa faz lá o empréstimo, igual foi aqui, ó, 40 mil reais. Aí ela pagou aqui, ó, a primeira parcela que ela pagou está aqui, ó, é 1.800 reais. Só que a dívida dela não abateu em 1.800 reais, era 40 mil, caiu para 39 mil. Por quê? Porque o que diminui no saldo devedor, ou seja, na dívida da pessoa, é isso que a gente chama de amortização. Então, desses 1.800 reais aqui que ela pagou, 1.000 reais é de amortização, ou seja, é 1.000 reais que está abatendo na dívida. A dívida era 40 mil, caiu para 39 mil. E o resto, ou seja, os 800 reais aqui, é juros, né? Então, ela pagou 1.800, sendo que ela pagou 800 de juros e 1.000 reais para a dívida aí, né? Então, aqui é só um contexto que a gente tem. Então, olha só, como o nome já diz, ó, sistema de amortização constante, ou seja, todo mês é amortizado 1.000 reais, ou seja, todo mês a dívida é reduzida em 1.000 reais. Aí, letra A amortização acumulada em 32 meses. Tá aqui, ó, agora sim. Então, olha só, aqui que eu posso trabalhar. Então, qual é o acumulado no final de 32 meses? Como todas as parcelas são igual a 1.000, 32 vezes 1.000 igual a 32 mil reais. É simples assim. É porque eu tinha colocado o acumulado aqui, né? E aí, como eu tinha colocado acumulado, não daria para fazer dessa forma aqui, ó. Então, é simples, é colocar 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, cada mês é igual a 1.000, são 32 meses, né? Que o exercício quer saber acumulado, 32 mil, né? Então, 32 vezes 1.000, 32 mil. A dívida era de 40, pagou 32, então sobra 8 mil para pagar. Então, a resposta é só isso aqui, ó, 32 mil. Você não precisa nem usar a ideia de progressão aritmética se você não quiser, né? Mas se quiser trabalhar, colocar aqui R igual a zero, que é uma progressão constante aqui também, pode usar, que vai dar a mesma resposta, né? Aí eu tinha até colocado a fórmula aqui embaixo, aqui, que ela nem depende, né, aí do R, mas não precisa colocar não, pode deixar só isso aqui, ó, né? Porque eu tinha colocado que R era igual a 1.000 aqui, porque naquele outro contexto que eu estava trabalhando. Mas se não quiser, ó, que eu vou até voltar com os valores aqui, ó. Se eu quiser tirar isso aqui, ó, aqui, a soma dos termos de uma progressão aritmética é isso aqui, ó. N são 32 termos, o primeiro termo é 1.000, o último termo também é 1.000 dividido por 2, ó. Então, se você fizer essa conta, dá 32 mil, né? Então, se a pessoa quiser fazer soma dos termos, pode, mas pode fazer simplesmente multiplicando 32 vezes 1.000, 32 mil. Ficou meio confuso isso aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar aí,
que eu esclareço depois aqui. Mas é porque eu tinha começado a fazer de uma forma e depois terminei fazendo de outra forma. Assim é correto, assim está correto quem fez assim também está correto quem fez assim, né? Não precisava necessariamente usar a progressão aritmética, não. E quem fez acumulado como progressão aritmética, como eu tinha começado a colocar aqui, também está correto. Então tem várias formas de fazer essa letra A aí, certo? Alguma dúvida nisso aí, gente, da letra A aqui? Que eu acho que ficou um pouco confuso aqui. Não tem problema. Aqui multiplicando 32 por 1000 está certo. Pode fazer soma de termos como está aqui, ou a progressão acumulada que também está certo. Todas as três formas estão corretas aí, certo? O valor dos juros no 32º mês. Então, os juros está aqui, ó. No primeiro mês foi 800, no segundo mês foi 780, no terceiro mês foi 760 e assim por diante, né? Quando eu falo que dá para fazer de mais de uma forma, gente, o único cuidado que a gente tem que ter é de deixar as contas explicadas lá. Porque às vezes a pessoa, sobretudo com essa questão do envio, né? A pessoa faz às vezes de uma forma e na hora de passar limpo, ela come as coisas todas, né? Então aí isso assim coloca de forma muito reduzida lá. Então a gente avalia aquilo que está escrito ali, né? Então assim é bom deixar as contas escritas, né? Você assim, porque senão não dá tempo, eu tenho que passar caneta, por exemplo, dia de avaliação, tem que passar caneta. Não, assim como a prova é online, vocês enviam ela pelo Moodle, por exemplo, vocês podem deixar lápis, desde que esteja legível, você pode deixar lápis. O cuidado que tem que ter é de deixar as contas expressas lá. Agora, um problema sério que eu tive aí foi que, por exemplo, teve aluno que enviou a lista avaliativa, né, com o nome de um outro aluno. Aí isso aí que foi complicado, porque aí vai ficar com zero. Tanto o que mandou com o nome errado, quanto o outro que o nome apareceu, porque é a mesma lista avaliativa, né? Assim, vamos pensar que o fulano A postou a lista avaliativa dele. E o fulano B postou a lista avaliativa do fulano A. Mas como que ele teve acesso a essa lista avaliativa do fulano A, que é a mesma que ele postou? Então, assim, são coisas que a gente não pode, não poderia ver aqui no ensino superior, né? Mas, infelizmente, isso aí aconteceu, né? De alunos que enviaram a lista de outro colega, né? Postaram lá, e uma vez que você postou lá, né? Tá ali assim, né? Isso é passivo até de outras coisas, né? Porque isso aí, né? A pessoa está mandando uma coisa com o nome de outro, né? Então é algo que é complicado. Então faz as contas, põe lá, né? Mas com cuidado sempre de justificar o seu raciocínio, porque eu vou corrigir não o que você estava pensando quando escreveu, mas o que você colocou no papel. Então aqui uma progressão, primeiro termo é 800, né? A razão é fazer um termo menos o outro, então 780 menos 800, ou 760 menos 780, tanto faz. Então a razão está aqui menos 20. E aí eu quero saber qual o valor dos juros no 32º mês. Então tomar cuidado também com a questão do português. Aqui eu quero saber quanto que foi pago de juros no 32º mês, né? Como se trata de uma progressão aritmética, A32 é igual a A1 mais 31 vezes R, né? Então, eu vou colocar o A1, eu vou substituir por 800, 31 vezes R, o R é menos 20, né? Então, vai ficar assim, ó, 31 vezes menos 20. Então, aqui vai dar 180 reais de juros que vai ser pago no 32º mês aí, certo? Então, esse é o valor dos juros. Aqui é o mesmo exercício, né? Então, 180 reais. Letra C, qual o valor então da prestação no 32º mês? Então, está aqui escrito, o que é a prestação? É a amortização mais os juros. A amortização é sempre igual a 1.000, né? Então, eu vou trocar aqui ó, o A por 1.000 e os juros, como a gente calculou no 32º mês, é 180. Então, vai dar R$ 1.180 reais aí de prestação no 32º mês, né? Então aqui eu coloquei esse exercício justamente para vocês verem que o trabalho muitas vezes aqui é com progressão aritmética. Aí depois eu vou colocar no trabalho com o sistema de amortização, aí vocês vão aprender a montar a tabela e fazer as contas que vocês precisam fazer aí, né? Letra D, qual o valor
pago em juros no final do empréstimo. Então, como eu montei aqui, a progressão ela conta os juros mês a mês. Então, o primeiro termo é o juro do primeiro mês, o segundo termo é o juro do segundo mês, né? E assim vai. Então, o A1 é 800, o R é menos 20, como a gente viu, e o último mês, como são 40 prestações, então a gente vai trabalhar com N igual a 40 aí. E o que o exercício quer saber? Ele quer saber o valor de juros pago no final do empréstimo. Então, eu preciso calcular qual é o último termo aqui. Ó. Qual é o último termo? O último termo é o A40. Ou seja, é o valor dos juros no 40º mês, que é A1 mais 39R, já que é uma progressão aritmética. Troca A1 por 800, o R é menos 20, troca por menos 20, faz essa conta aqui, vai dar 20. Então, vai pagar de juros no último mês R$20, certo? Então, eu vou fazer a soma de todos os termos dessa progressão, ou seja, a soma de todos os juros. Então, você não precisa ter a tabela toda para saber quanto que pagou de juros. É só usar aqui a ideia de soma de termos de uma progressão. N é igual a 40, que é o que a gente tem aqui, 40 meses. Né? A1 é 800, o último termo é 20, dividido por 2, fazendo essa conta aqui dá R$16.400 de juros pagos no final do mês aí, né? Do empréstimo aí, dos 40 meses aí, né? Então você não precisa montar toda a tabela para saber qual o montante de juros que você paga no final desse empréstimo aí, né? Então qualquer dúvida que tiver aí, né, nesse exercício, depois vocês podem me mandar. Exercício 9 fala de uma PG, né? A Rosemary, que é a tutora, me falou o que ela resolveu. Depois eu vou encaminhar para vocês aí a resposta do exercício lá que eu coloquei em PA, o que era PG, né? Então, a soma dos N termos de uma PG é igual a 19.682. Pede para calcular o valor do N. A fórmula da soma dos termos de uma PG é isso aqui, né? O A1 a gente sabe que é 2, está aqui, o A1 é 2. A razão, como é a progressão geométrica, é fazer um termo dividido pelo anterior, ou 6 dividido por 2, ou 18 dividido por 6, que vai dar 3. Né? Substituindo aqui na fórmula, a soma foi dada, é isso aqui. Né? O A1, que é o primeiro termo, é 2, está aqui. A razão é 3, está aqui, ó, coloquei 3 aqui. Aqui 3 menos 1, 2, divide por esse 2 aqui, ó, dá para cancelar, vai ficar assim. Esse menos 1 passa para cá, mais 1, vai ficar assim. Aí aqui é tratar a ideia de funções exponenciais, ó. Quem não lembra, pega esse valor aqui, ó, vou fatorar ele aqui, ó, dividido por 3 vai dar isso aqui, dividido por 3 vai dar isso aqui. Aí você vai simplificando o valor aqui e dividindo. No caso aqui eu vou dividir por 3, ó, até onde der. Então, esse valor de 19.683 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aí. Então, 3 elevado a 9 é igual a 3 elevado a n. E aqui, como a base é a mesma, expoente então tem que ser igual. Então, n igual a 9 aí, a resposta desse exercício número 9 aí.